Pronto, então vamos começar, né? A nossa aula de hoje. E aí eu sei que não é o caso, né? De alunos com necessidades específicas referentes à visualidade, mas aí ajuda em outros fatores também, né? Quando essa aula fosse traduzida, o material, para aqueles que tiverem com conexão de internet também. Eu hoje, né, estou de cabelo solto, com uma blusa de manga preta, um batom vermelho e usando óculos, tá? E aí, mesmo estando em localidades quentes, um café é sempre um café na vida de um professor, né? Então, eu quero começar essa aula convidando-os para um café pedagógico, né? Eu sei que estar aqui uma sexta-feira à noite é muito cansativo. Então, vamos, nessa aula, vamos fazer, né? De conta que estamos juntos para um café. E nesse café, nós vamos conversar sobre algumas temáticas importantes para a nossa formação, para o nosso processo formativo. Vamos juntos tomar um café? Eu não sei se está travando para vocês a minha imagem, que eu acho que trava um pouquinho aqui para mim, mas aí qualquer coisa, se travar, me avisem, tá certo? Por favor. Na aula passada, nós conhecemos sobre os principais marcos da educação inclusiva, refletimos sobre o reflexo de um ensino segregacionista, né, para a atual conjuntura da educação de surdos, como que todo o processo histórico da educação, ela reflete na educação de surdos que vivenciamos hoje, né? E também discutimos sobre possíveis caminhos para uma educação. Tudo bem, Fátima? Para uma educação bilíngue para surdos, não foi? Alguns foram trazendo apontamentos, experiências também que vivenciam na escola, né? Em âmbitos diversos. E aí, esse é um resumo bem, bem geral, bem resumo da nossa aula passada. Na aula de hoje, nós vamos estudar, né, de forma mais específica, os direitos da comunidade surda. Por quê? Na aula passada, fizemos uma retrospectiva histórica da educação inclusiva como um todo, né? E aí, hoje, de forma específica, nós vamos estudar os direitos da comunidade surda, a inclusão de surdos nos diversos âmbitos, né? Não apenas no educacional, e também a educação bilíngue, né? Que é o apontamento máximo que temos para a educação de surdos. Esse é ao longo da aula, né? Alguém quiser trazer alguma contribuição, alguma questão, alguma pergunta, pode ficar muito à vontade, tá certo? E aí, todos os direitos, como eu falei na aula da semana passada, todos os direitos da comunidade surda, né? Eles têm início aqui, na Lei 10.436. Até perguntei, né, quem conhecia, e a maioria disse que não conhecia antes, né, do curso. A Lei 10.436 de 2002 é a lei de Libras, né? É a lei que regulamenta todos os direitos que a gente já conhece e aqueles que nós conheceremos hoje.
E aí, o que é que essa lei, ela oficializa? Eu não sei se o slide tá, a projeção tá pequenininha para vocês. Qualquer coisa eu tento dar um zoom. Mas a lei, ela reconhece oficialmente a língua brasileira de sinais, né, a Libras, como meio legal de comunicação e expressão para as comunidades surdas do Brasil. E aí, a gente olhando hoje, pode parecer muito óbvio que a forma de comunicação do surdo deve ser a língua de sinais. Mas nem sempre foi assim, né? A história da educação de surdos, ela é marcada por muitas tentativas de apagamento, né? Da surdez, da pessoa surda. Então, até um período próximo, os surdos, eles eram negados, né, o direito da sinalização. Alguns tinham as mãos amarradas, como a gente viu semana passada, eles não podiam se comunicar por meio de sinais. Então, essa lei, ela é o grande divisor de águas, porque quando reconhece que a Libras, ela é a língua oficial, né, materna da pessoa surda, deixa-se claro, muito registrado. A gente sabe que no Brasil tudo só vai na base da lei, né? Porque se não for obrigatório, as coisas não caminham, elas não acontecem. E aí a lei, ela vem para deixar muito claro que é uma língua com gramática própria, né, que difere da língua portuguesa, e que, portanto, né, é o meio legal pelo qual os surdos eles podem comunicar-se. E aí, em 2005, é promulgado o decreto 5626, que vem para justamente regulamentar a lei, né, e trazer outras diretrizes para a implementação desta. A lei e o decreto, eles foram criados assim em um contexto em que a língua de sinais estava começando a ser reconhecida. E aí a comunidade surda, né, que já lutava há muito tempo por esse reconhecimento, consegue, com a aprovação da lei, a garantia de uma educação adequada em Libras, né? E esses marcos legais, tanto a lei quanto o decreto, eles representam, claro, um grande avanço, que nós vamos ver mais de forma detalhada hoje, mas também algumas lacunas, né, que ainda hoje existem. E aí, pode dizer, sim, Bianca, mas como que a lei de Libras surgiu, né? Foi não sei, um surdo, um professor, um político, né? A gente sabe que existe a lei de Libras, mas na maioria das vezes a gente não para refletir mesmo, né? De qual o contexto, de onde surgiu. E aí a lei, ela remonta, né, ao ano de 1996, na verdade, né? Foi aprovada em 2002, mas já era um processo. A gente sabe que às vezes elas não são aprovadas do dia para a noite. Quando começou a ser desenvolvido por meio de um projeto de lei. A iniciativa foi liderada pela senadora Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, em resposta às demandas dos movimentos, né, do surdo, da comunidade surda e dos profissionais intérpretes que lutavam por esse reconhecimento. Então, a educação de surdos, né, assim como grande parte da educação inclusiva, da educação popular, da educação de jovens e adultos, sempre caminhou ali muito próximo aos partidos de esquerda. Né? A gente for ver a história da educação, é sempre marcado por uma luta, né? Pela diversidade, pela igualdade. E aí esse projeto de lei veio em resposta às demandas da comunidade surda e dos intérpretes, né, que junto aos surdos lutavam por esse reconhecimento. E aí a elaboração da lei contou com a participação ativa da comunidade surda de todo o Brasil, que unidos, né, reuniram-se para garantir que a língua de sinais ela fosse de fato reconhecida e assegurada.
E aí o que eu quero refletir com vocês hoje é, certo, a lei foi aprovada, mas quais os impactos da lei e do decreto para a educação de surdos, né, ao longo desse tempo, né, até aqui, 22 anos depois. Nós temos a garantia do uso da Libras como primeira língua, né? E aí, como primeira língua, a gente entende que é a língua materna. Então, como primeira língua é para o surdo, e português como segunda língua, né? Ou seja, o surdo ele fica assegurado o direito a aprender inicialmente por meio da língua materna, que é a de sinais, né? E aí o português ele continua sendo a língua oficial do nosso país, mas aí para o surdo ele é uma segunda língua. Então o português ele deve ser ensinado como segunda língua, né? Não mais é obrigatório o ensino como primeira língua, que infelizmente ainda é a realidade que a gente vivencia, né? Uma escola, um ensino que faz de conta que o surdo é ouvinte, como nós, que aprende, como a gente, a gramática do português, e aí deixa-se de lado toda a especificidade visual e linguística que ele tem, né, que ele é próprio. Tem também a garantia de uma educação bilíngue, e aí quando eu digo bilíngue aqui, a gente falou um pouquinho sobre isso semana passada, não é no sentido de ter Libras e português na escola. Quando a gente fala bilíngue, é um currículo que contemple a história surda, a cultura surda. Por exemplo, hoje, na escola, né? A lei está lá desde 2002. Na escola, nos livros didáticos, tem algo sobre a história do povo surdo? O que, é que vocês acham? Não? Médios não? Acho que não. Na escola, tem algum espaço assim alusivo ao surdo? Algumas até, como teve uma colega que falou semana passada, né, que teve a comemoração do Setembro Azul na escola, mas na maioria dos casos, nós temos algo sobre cultura surda na escola? Isso mesmo. É, tem uma criança surda que estuda numa escola de educação infantil de alguma cidade aqui do RN, né? A gente não revela 100%, né? Por questões éticas, mas em uma escola aqui do estado, ela tem uma profissional de Libras, né? Que acompanha. Que aí não é o ideal, né? Já que é uma educação infantil, é um campo do pedagogo, da pedagogia. Então, por exemplo, por mais que eu seja formada em letras Libras, pensar o ensino da criança é outro campo, né? E aí, mas aí, enfim, conseguiram, né, que essa intérprete, né, que tenha um intérprete uma profissional de Libras que acompanha essa criança. Mas aí como que acontece esse acompanhamento? Vocês lembram que na aula inicial do curso, a professora que
fez que trouxe, né, a palestra. Ela trouxe o desenho de como as crianças viam a escola, que era várias fileiras de cadeiras e ela lá no fundo. Lembram disso? Pronto. Era exatamente assim. É como se a profissional de Libras fosse a responsável pela criança surda na escola. Então, dentro da sala era a professora regular, né? Com a, e a profissional de Libras com a menina surda no outro cantinho da sala. Aí eu pergunto: isso é inclusão? Isso é educação bilíngue? Por isso que quando a gente diz assim, somente ter a presença da Libras não é educação bilíngue, é sobre isso. É sobre isso. Porque, é claro, é muito importante que ela seja alfabetizada na língua de sinais, né? Que tenha, enfim, materiais acessíveis. Mas, se não tem interação com o restante da sala e a professora regular, ela não deixa de ser a professora daquela aluna, né? É isso que na educação inclusiva a gente defende, né? Não é somente a presença de um profissional especializado ali. O professor regular é professor de todo mundo. Isso não é educação bilíngue, né? Então, assim, a lei ela traz apontamento, mas ainda hoje, 2024, a gente ainda caminha. Hoje a gente está começando a entender a importância de ter Libras na escola, a importância de sermos profissionais bilíngues, mas ainda há um caminho, né, que estamos aqui trilhando juntos, para de fato entender o que o bilinguismo aponta, né, o que o bilinguismo defende. Também a formação de professores na perspectiva bilíngue, que é o que estamos fazendo aqui, né? Não somente quem cursou Letras Libras, como eu, como outros colegas, né, que estão aqui. Acho que Remédios cursa Letras Libras também, né? Pronto, outros colegas aqui também. Então, quando fala de professores bilíngues, é não apenas a gente que cursa Letras Libras, né? Mas também as demais áreas. Imagina o professor de geografia dando aula por mais que consiga dar ainda a aula toda em Libras, mas não sei, levando mais recursos imagéticos para os alunos surdos, porque entende a especificidade daquele aluno. História, imagina o professor de história levando algo concreto mesmo, um material concreto que o aluno surdo possa ver, tocar, sentir, entender o período histórico de cada. Entender, né? As características de cada período histórico. Imagina que sonho. O professor de língua portuguesa, né? Ensinando gramática para os alunos ouvintes, né? A nossa gramática do português. Mas também entendendo como é a estrutura da língua de sinais. Pois é. É nessa formação de professores que a gente fala, da perspectiva bilíngue. E a criação e uso de materiais didáticos acessíveis. Que aí eu não vou ainda lá para frente ao longo da aula a gente vai falar muito sobre isso, tá? Então não vou me deter muito agora. Aí, agora eu quero. Oi.
Isso mesmo. E quando a gente fala assim de especificidade, a gente tem que pensar que no caso do surdo ele tem a especificidade linguística, mas tem outras também, né? Então, o surdo não é tudo igual. Então, temos surdos autistas, surdos com TDAH, surdos com muitas outras necessidades específicas, né? Surdo não é tudo igual. E aí nós vamos então juntos analisar e discutir, né, um pouco esses pontos elencados da legislação, porque lutar por uma educação, para lutar, né, em favor de uma educação inclusiva e de qualidade, nós precisamos conhecer quais os subsídios, né, que a lei de fato dispõe como garantia e como acesso. O artigo 2º, né, da Lei de Libras determina que o poder público e as empresas concessionárias de serviços públicos devem garantir formas institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão da Libras. O que isso quer dizer? Se o surdo for no banco, se o surdo for na universidade, se o surdo for na biblioteca, né? Tem de ser um espaço acessível. E aí, quando fala garantir formas de apoiar o uso e a difusão, é por meio, claro, a gente sempre fala na pessoa do intérprete, mas tem outros recursos de acessibilidade, né? Por exemplo, no banco, tem aquela telinha, né? De chamada do atendimento, do autoatendimento. Tem de ter acessibilidade, né? A janelinha de Libras. Tem de ter mais recursos visuais do que sonoros, né? Não necessariamente sonoros. Legendas, dentre muitos outros recursos, sendo o principal ainda, né? Sempre, o uso da língua brasileira de sinais. Então, todas as empresas elas devem dispor, garantir formas de apoiar e difundir a Libras. No artigo 3º, né, é estipulado que as instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde têm também a responsabilidade de garantir atendimento e tratamento adequado às pessoas com surdez. E aqui não fala no sentido de oferecer, por exemplo, fono, né? Fonoaudiólogo. É no sentido de promover acessibilidade no atendimento em qualquer espaço de saúde que o surdo for. Eu acompanho as discussões de vocês lá no fórum. E eu vi que alguns sempre colocam em relação à saúde, né? Que quer conhecer um pouquinho mais sobre a Libras no espaço da saúde, que inclusive é um campo a ser desbravado. Se a gente for pesquisar, por exemplo, pesquisas mesmo, né, na literatura, quase não tem. Tem uma colega de grupo de pesquisa que fez o TCC dela sobre Libras no hospital, né? E praticamente não tem pesquisas, trabalhos, publicação, sinais, né? Material que ensine sinais relacionados à área da saúde. Praticamente não é que não tenha, mas eles são escassos e reduzidíssimos. Então, quando fala de garantir, né, o acesso à saúde, é no sentido de atendimento e tratamento. Gente, até aqui tá tudo tranquilo. Tô falando rápido. Sempre que quiserem perguntar ou comentar alguma coisa, podem ficar à vontade, tá certo? E aí, algo muito tranquilo. Ótimo. E aí, um ponto, né? Em que é bem direcionado a nós, professores e profissionais de educação. O novo decreto 5626, lá de 2005, ele trouxe uma ampliação desse ensino de Libras.
Lá na lei era mais resumido, né? Deixava claro que a Libras é a língua materna do surdo e que o ensino deve acontecer por meio dele. Aí, em 2005, que vem trazer diretrizes mais específicas. Uma delas é a obrigatoriedade de disciplina de Libras, né? Dos cursos de licenciatura. E disciplina optativa de Libras nos demais cursos de graduação, né? Então, sejam eles bacharéis, tecnólogos, técnicos. Então, por exemplo, eu falei para vocês semana passada, né? Eu tenho alunos de direito, de ciências contábeis, de sistemas de informação, que pagam Libras como optativa, porque de fato querem conhecer a língua. E aí eu trago para refletirmos. Afinal, a inclusão não deve acontecer somente no âmbito do ensino, né? Fala-se muito na inclusão, da educação inclusiva, a nível de ensino, mas a escola, a universidade, ela é um pedacinho da vida do surdo, mas ele vai estar nos outros espaços da sociedade, não é não? Ele vai na lanchonete, ele vai passear numa praça, ele vai no teatro, ele vai ao cinema, ele vai ao hospital, ao banco, né? Em diversos outros locais. E aí eu pergunto, e vocês, o que pensam a respeito da disciplina de Libras nos demais cursos? De forma geral, né? No bacharelado, tecnólogo, técnico, o que, é que vocês acham? É a carga horária, né? Em todos os cursos, como obrigatória. E aí, para garantir a qualidade desse ensino de Libras nessas disciplinas, o decreto estabelece que os professores e instrutores devem possuir formação específica em letras Libras, né? E aí, exatamente, exatamente, Edvaci. Essa é a grande questão da lei, né? É que quando diz lá que todo o setor público, né, todo órgão público, tem que dispor do uso e difusão da Libras. Aí a gente pensa, certo, tem, com certeza tem. Mas a gente vai olhar a formação dos profissionais que estão em todos esses outros ambientes. Não tem. Sim, sim, Chico, exatamente. Quando a disciplina de Libras na graduação, ela é muito recente, né? Então, de fato, até na área da educação, da licenciatura, é bem recente quem de fato pagou, né, a disciplina. E a gente vai falar também um pouquinho sobre a carga horária, né, de 60 horas da disciplina. A gente sai da disciplina assim com uma noção básica. A gente entende quem é o surdo, conhece uma noção básica, né,
de interação, de relação, e aí? E pronto, né? Parou aí, porque nisso já foi as 60 horas. Mas quem saiu da universidade antes, não teve. Né? Sim, tem isso. Remédios da. Principalmente, assim, não é uma crítica e ao mesmo tempo é. Nos cursos de bacharelado, eles têm uma supremacia muito grande dos saberes específicos. E, na verdade, até em algumas licenciaturas também. Por exemplo, eu sou de letras, né? Então é muito comum, e é o que me inquieta muito na docência, é que é muito comum na pedagogia se discutir educação, ensino, inclusão, mas nas outras licenciaturas é mais escasso. Por exemplo, em letras a gente tem três grandes áreas, né? Linguística, literatura e ensino. Eu optei por seguir no ensino, né? Mas é muito, é muito escasso. Normalmente opta-se por linguística ou literatura, mas na verdade em ambos, qualquer campo, seja linguística, seja literatura, seja história, qualquer licenciatura, o nosso papel como professor ainda é pensar o ensino, né? Então, mesmo nas licenciaturas ainda é difícil querer outras disciplinas fora do campo do saber específico. Sim, história também, né? Formada em história. E aí, a pessoa que ministra as disciplinas de Libras, né, precisa ser alguém com formação em letras Libras. E por que o decreto vem deixar isso claro? Porque tinha-se, e ainda hoje tem-se a concepção, de que saber Libras é o suficiente para ensinar. Só que não é. Por exemplo, saber sinais, vocabulário em Libras, não me torna um professor de Libras. Por exemplo, saber português. Todos nós falamos português, usamos o português em nossa língua materna. Isso nos torna a todos professores de português? Não, né? Porque tem de se pensar em estratégias de ensino, em um processo didático e metodológico diferente. Então, somente saber Libras, que era o que acontecia muito, somente ter um curso de Libras ou um curso técnico de Libras, não me habilita a ser professora de Libras, né? Além disso, as instituições de educação superior são orientadas a incluir Libras como objeto de ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, não somente ter a disciplina nos cursos de graduação, mas também investir em projetos de ensino, pesquisa, né? Por exemplo, Rony, que vocês conheceram semana passada, nós temos um projeto de pesquisa, que na verdade ele é o coordenador, para compreender como tem acontecido a educação bilíngue, né, no Brasil. Então, nós precisamos também pesquisar sobre Libras, desenvolver pesquisa para entender o cenário. Precisamos de projeto de extensão, né? A extensão é o pilar em que a universidade chega na sociedade. Então, projetos de extensão que chegam na escola, que oferece curso de Libras para a sociedade geral, que oferece curso de capacitação para professores, né? Isso é papel da extensão. Então, por isso que é importante não somente ter a disciplina de Libras, pagar a disciplina, mas que a universidade manda sim, Ana Paula. A universidade ela também deve, né, promover outros projetos, né? É verdade, com certeza.
quando a gente não tá. É porque a língua é prática, né? Então, quando a gente não está ali na ativa, praticando, a gente esquece mesmo. Boa noite, Alexandra, bem-vinda. Também é dever das instituições federais de ensino promover, né? Garantir às pessoas surdas acesso à comunicação, informação e educação em todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino superior. Manuel, tanto o contato com o surdo, na verdade a gente aprende no contato com o surdo, né? Aí quando a gente para, até a gramática na nossa cabeça volta a ser português sinalizado, né? A gente esquece mesmo a estratégia de sinalização, de classificador. E aí as instituições federais de ensino têm de promover acesso à comunicação. Como? Por meio da interpretação, né? Janelinha de Libras, acesso à informação. Então, por exemplo, sempre que lança um edital, tem de ter versão em Libras. Concurso, quando lança edital de concurso, tem que ter um edital em Libras. Que bom, Ana Paula. Eu sou suspeita para falar, é uma área linda. Mas é isso. Desde a educação infantil até o ensino superior. Não é ainda a realidade que a gente vê, né? Na educação superior é mais notório hoje, né? A gente vê intérprete, edital em Libras, mas na escola básica, na educação básica mesmo, ainda estamos bem distante. E aí os meios de se promover esse acesso. Ensino e uso da Libras. Quando a gente diz assim, ensino e uso da Libras, é justamente lá no início da aula eu falei sobre a questão da educação bilíngue, né? A gente precisa ensinar e usar a Libras no contexto de ensino, no contexto da educação. Não vou adiantar, tem uma surpresa que eu trouxe para o final da aula, para a gente entrar um pouquinho mais nisso. A tradução e a interpretação, né, como a Ana Paula falou, né, que atuou muito tempo como intérprete. É essencial a presença do tradutor-intérprete e o ensino de português como segunda língua. E aqui eu volto de novo naquele ponto, né? Ainda a gente fala muito sobre ensino de Libras na escola hoje, mas a gente acaba deixando de lado a discussão sobre ensinar português como segunda língua. Por quê? Ainda não vivemos um ensino bilíngue. Então, a língua majoritária usada na escola regular, ainda é o português. Então, o surdo vai conviver com o português. Certo? Certo. Mas esse português, ele precisa ser ensinado de uma maneira que contempla, ou seja, como segunda língua, que respeite a gramática própria do surdo. Mas ainda há uma grande lacuna nesse quesito aqui, porque a gente quase não fala sobre o ensino de português como segunda língua. E aí o que acontece? Cria-se o estigma de que o surdo não sabe português, de que o surdo não sabe ler ou escrever português, mas que na verdade é uma lacuna do nosso ensino. Ou então o surdo passa pelo ensino fundamental, médio,
sem aprender a língua. Por quê? Porque o ensino não ia de encontro à especificidade dele. Então, na medida que a gente discute o ensino bilíngue e que a gente fala da Libras, que, claro, é o essencial, é a base como língua materna, quando a gente fala de português como segunda língua, a gente acaba deixando muito de lado, né? E ensinando o português como se o surdo tivesse a mesma gramática que a gente. Também é um ponto da lei. Garantir atendimento educacional especializado em salas de aula e regular, né? E de recursos, né? O AI. Bem-vindos a quem foi entrando depois. Apoiar o uso e a difusão da Libras da comunidade surda, oferecendo cursos para professores, alunos, funcionários, direção e familiares. Aqui entra outro ponto muito importante. Precisa haver uma relação escola-família. Em alguns casos, talvez até tenha um intérprete de Libras na escola, um profissional de Libras, um professor, que ensine Libras para o surdo. Mas aí em casa todo mundo é ouvinte, ninguém usa a língua de sinais, e aí acaba que o uso da língua fica bem restrito ao contexto da escola, né? Da educação. Então é muito importante a relação sempre, família, escola. Também é um ponto do decreto, né? Sobre o AEI. Adotar mecanismos de avaliação que considere, né? A Libras e o ensino da segunda língua, né? Do português, como eu já falei. Também desenvolver mecanismos alternativos de avaliação para conhecimentos expressos em Libras, utilizando vídeos ou outros meios tecnológicos. Como o Remédios falou, hoje nós temos assim uma gama de tecnologias educacionais aí. Eu ainda sou. Boa noite, Conceição. Ainda não conheço tantas, eu admito, né? Admito, preciso pesquisar muito sobre tecnologias educacionais. Mas existem, né, algumas simples ao nosso dispor. E quando a gente está falando do surdo, é muito importante usar vídeos. Por exemplo, aqui no Canva, eu gosto muito de usar o Canva, dá para criar GIFs, GIFs animados, né? Então dá para trabalhar muitos conteúdos de uma forma mais visual. Tem alguém da área de ciências aqui? Ciências, biologia, química. Exatamente, Ana Paula. Na, no nosso próprio contexto, assim, de quem atua na área de Libras, acaba deixando. A gente ainda tem essa visão, né? De que o português não é importante. Aqui em Caicó, tem dois alunos surdos no IF. E aí, uma das profissionais, né, que acompanha o aluno surdo, ela não queria que tivesse, que a prova dele fosse em português, né? E aí, o próprio aluno quis
escrever a resposta dele em português para desenvolver, né, o vocabulário na língua. Isso é errado? Não, não, né? Não pode ser negado ao surdo a aprendizagem do português, como eu disse, sempre respeitando a especificidade. Claro, a escrita não vai ser como a minha escrita, né? Vai ser uma gramática diferente, com certeza. Mas nem por isso é inferior, né? A língua portuguesa continua sendo a língua do país. Então sempre vai se deparar com o português. Pronto, ciências agrárias. Vou pegar um exemplo de ciências agrárias para a gente falar do uso de vídeo. A depender do conteúdo, né, que se for trabalhar, por exemplo, morfologia das plantas, dá para usar algo mais visual, né? Vídeo, coloração, porque o surdo é muito visual, né? Então, quando você traz um material, por exemplo, com coloração diferente, uma passagem de coloração diferente, né? Tipo verde, amarelo e por aí vai. O uso do GIF, né? Como eu disse, para mostrar os movimentos, faz uma diferença, assim, absurda. Isso é para todas as áreas. Por exemplo, se a gente for pegar um conteúdo de biologia, né? Algo sobre o corpo humano, por exemplo. Trazer algo concreto. E hoje a inteligência artificial, né? Que traz muitas questões negativas, mas que também traz algumas contribuições para o ensino. Também ajuda, né? A, a trazer de uma forma concreta, prática, né? Para o surdo entender aquele processo. Exatamente, exatamente. A gramatical. Disponibilizar equipamentos e recursos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou com deficiência auditiva. Aqui, eu vou só citar, só pincelar. O decreto diz também que as escolas devem garantir atendimento fonoaudiológico para crianças, adolescentes e jovens matriculados na educação básica. Mas é importante, né, se atentar que esse atendimento ele deve atender às necessidades terapêuticas de cada um, né? Como eu disse, nem todos os surdos não são iguais, então eles têm níveis auditivos diferentes, perdas auditivas diferentes, necessidades linguísticas diferentes e precisa ser associado a uma visão pedagógica. Se não, viram a mesma visão clínica que a gente teve durante toda a história da educação de surdos, né? De tentar fazer o surdo ser como o ouvinte. Então, o ideal é que seja sempre ligado ali, né? Ao AE, aos profissionais do AE, e claro, ter acompanhamento com um fonoaudiólogo deve ser uma opção do surdo, né? Claro, e da família. Então, se a família diz assim, não, não quero, não preciso, não vejo necessidade, deve ser respeitado, né? Não é obrigado ao surdo ter acompanhamento com fonoaudiólogo, né? Seja para treinamento de audição ou treinamento da fala. A lei e o decreto representam marcos importantíssimos, né? A gente viu aqui. Para a educação de surdos, no entanto, ainda existem muitas lacunas a serem supridas. E aí, quais são elas, Bianca? Dentre tantas,
apesar de tantas, né, coisas lindas na lei, apesar de tanta garantia bonita, hoje no Brasil há somente 64 escolas bilíngues. Aí, eu trouxe aqui o Rio Grande do Norte como exemplo, que a gente até falou na última aula, que, por exemplo, a gente tem grande referência de educação de formação de professores, né? A gente tem duas universidades, três universidades, que oferecem letras livres. No entanto, a gente não tem nenhuma escola bilíngue. Sim, Lindeberg. É. Inclusive, quando eu. É você que é da Paraíba ou não? Ó, com a minha memória nem tá tão ruim em Patos, né? Pronto. Eu trabalhei em Catolé do Rocha. Para quem é de outros estados, Catolé do Rocha é sertão da Paraíba. Dava aula na universidade estadual. E tem uma cidade próxima a Catolé chamada Riacho. Riacho dos Cavalos, também sertão da Paraíba. E aí eu fiquei, chegou, né? Chegou a mim, uma menina querendo. Sim, isso mesmo, dava aula lá no Cajueiro. Chegou uma menina que cursava letras, né? Me pedindo para orientá-la no TCC. E aí ela tinha uma irmã surda, na verdade ela usava aparelho, né? Auditivo, para fazer um TCC sobre o ensino de língua portuguesa, né? Para a irmã dela. E aí ela falou que, desde criança, a mãe dela optou para que essa menina surda usasse aparelho, né, e tentasse desenvolver a oralização em vez da língua de sinais. Então, ela nunca chegou a aprender Libras, né? Ela cresceu durante todo o ensino fundamental, no ensino médio, que veio ter um profissional de Libras, mas durante todo o percurso educacional dela, praticamente, ela tinha que se virar na escola. Não tinha, ela não sabia Libras, ninguém sabia Libras e assim ia. E o que isso reflete? Às vezes, né, a família ela opta por esse ensino, né, de reabilitação, às vezes por não conhecer a língua de sinais, né, não saber que existe a Libras, né, e tudo mais, não conhecer a lei, e é muito complicado, porque aí eu pergunto para vocês, num caso como esse, nós, como profissionais da educação, podemos interferir? Chegar e dizer assim para essa mãe, olha, fulaninha, o ideal para sua filha é que ela aprenda Libras, a língua de sinais, né? Aprenda a se comunicar por sinais. Como seria o nosso papel, né? A nossa atuação diante de uma situação como essa? O que é que nós poderíamos fazer? Pode falar, Lindeberg.
Obrigada, obrigada a você. É isso mesmo. É exatamente isso. E é triste ver que não é uma situação isolada. É algo que a gente vive aqui no Rio Grande do Norte. Mas aí, acompanhando aqui as partilhas no chat, de Raquel, de Ana Maria, tô vendo que não é. Não é. E assim, é, eu não sei nem a palavra que a gente usa para isso. Mas assim, acho que alguém levantou a mão, né? Mas é isso. Conheço famílias de surdos que não queria, né? Privou o surdo de aprender a língua de sinais para não perder o benefício. Alguém levantou a mão? Pode falar. Não? E aí, do outro lado, né, tem o lado em que não opta-se pelo desenvolvimento pleno, né, do estudante. E tem também o lado da negação. Conheço também situações em que a família nega, né, prefere negar a surdez, de que o filho, a criança, não escuta. Né, tem uma escola também de educação infantil em alguma cidade aqui da RN, que a família, apesar de a escola perceber, né, a escola perceber que a criança não responde aos estímulos auditivos, a família nunca apresentou laudo. Então, como profissionais, a gente sabe que a nossa atuação, ela inicia-se dali, né? Então, a gente precisa de um laudo, de um acompanhamento, para entender realmente a fundo, né? A necessidade específica daquela criança. E aí, por isso que escola e família é tão interligado, né? Porque sem esse papel da família, a gente se vê angustiado por querer fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo, de mãos amarradas. Pode falar, Eliane. É verdade, Eliane. Não é sempre, mas a gente sempre tem. Toda exceção tem regra, né? Graças a Deus. Mas às vezes é por desconhecimento.
Não, não, gente. Lembra quando eu disse no início da aula? É um café pedagógico. Aqui a gente faz de conta que tá num café. A gente vai tomando café e conversando sobre educação. Vocês podem ficar muito à vontade. Pronto, agora na pandemia, por exemplo, bem recente, né? 2021, a gente sentiu na pele como a ausência da relação da família com a escola faz muita diferença, principalmente. Claro, o público-alvo da educação especial como um todo, mas eu trago aqui para o surdo, porque a comunicação ela fica bem dependente da família, né? Tem a criança surda e a professora, né, de Libras, mandava as atividades, só que o que acontecia? Precisa ali do apoio da família, né, para ajudar a fazer as atividades e tudo. Só que não tinha retorno por parte da família. Claro, foi no contexto pandêmico, né? A gente viveu isso de forma geral, não só com o aluno surdo, mas é só para a gente refletir, né? Essa a importância dessa relação, porque às vezes, como profissionais de educação, a gente tende até a se culpabilizar, né? A carregar fardos pesados que não nos pertencem, né? Tanto na docência quanto na gestão. Ah, o aluno não está evoluindo, o aluno não aprende, o aluno não tá fluindo, não está indo. Mas na verdade não é um papel só nosso, né? É um papel bem compartilhado, ou pelo menos deveria ser. E aí, dentro das lacunas dessa lei, eu disse que ia retomar, né, quando a gente falou aqui sobre a carga horária. A carga horária de Libras na. Oi, Rony, boa noite, seja bem-vinda. A carga horária da disciplina de Libras na licenciatura são 60 horas. A gente até tinha falado aqui no início da aula, né? Ah, não é suficiente. Mas em contrapartida, os saberes específicos ainda se sobrepõem, né? E aqui eu trago a minha experiência como professora de Libras nos cursos de licenciatura, tanto a carga horária, né? Ela não me permite ampliar tanto o estudo da língua. A gente traz 60 horas, né? Você trouxe uma abordagem educacional, a maioria ali está partindo do zero, não sabe o que é Libras. Então, você trouxe ali um recorte da história da educação, né? Os modelos de ensino que os surdos vivenciaram e vivenciam até hoje. A lei de Libras e vai trazer noções básicas da língua, de comunicação. Pronto. Acabou a disciplina, né? Outra dificuldade, né? Às vezes eu converso isso com o Rony, né? A gente trabalha aqui na mesma universidade. São disciplinas com variedade de cursos. Lembram que lá no decreto tem que a disciplina ela pode ser, deve ser, ofertada como optativa para os outros cursos? E eu disse, tem gente de tudo que é curso, contábeis, história, pronto. Quando tem uma variedade grande, né, de cursos na mesma disciplina, por exemplo, bacharelados com licenciatura, eu não consigo me deter tanto na parte educacional, né? Então fica difícil a gente focar em todas as especificidades dos cursos quando se tem uma turma com uma variedade muito grande e turmas com capacidade máxima. Semestre passado, eu tive uma turma de Libras, juro, de 70 alunos. Pois é, 70 alunos. E aí, como a gente estava dizendo aqui, Libras é prática. Imaginem para mim a dificuldade de promover aula prática numa turma com 70 alunos. Porque a língua de sinais ela é visual, né? Ela é muito expositiva ali. Então, é importante que eu veja a sinalização, que eu diga, é assim, né? A configuração de mão, a expressão facial. Eu dava aula no teatro da universidade, porque na sala não cabia. Então, até o próprio espaço, né? Por exemplo, às vezes eu gosto de desenhar no quarto, sou péssima com desenho. Mas a gente, professor, né?
70 estratégias. Não tinha quadro, porque eu dava aula no mini auditório, no teatro. Então, tinha que ser com recursos pedagógicos criados ali, né? Então, a turmas com capacidade máxima, nos cursos, principalmente de licenciatura, né? Também acaba sendo um grande desafio para o ensino. Por exemplo, tem alunos que, em turmas menores, que saíram da disciplina sinalizando lindamente, né? Mas eu tive essas turmas numerosas de 70, que eu acho que até o alfabeto eles já esqueceram. Então, assim, são desafios da docência. Boa noite. Vou entrando depois. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu vou ler aqui a pergunta de Rosemary, bem com calma, tá? Na minha escola tem uma aluna surda de 7 anos, do segundo ano, que passa a aula inteira, meu Deus, tentando entender o que a professora está falando. A mesma se comunica muito bem em Libras. Ótimo. Mas a professora do ensino regular, não. Temos uma instrutora de Libras 2 vezes por semana, mas não fica na sala. Faz o atendimento da criança na sala de AE no contraturno, certo? Qual a sugestão para essa professora da sala do ensino regular? Essa criança é muito inteligente. Olha, Rosemary, aqui a gente tem muitos apontamentos a fazer, tá certo? Primeiro é, que bom que a criança sabe Libras, já é um passo muito importante, porque é um grande desafio para a gente, enquanto professor, quando a criança não sabe língua de sinais. É, assim, é um desafio grande. Mas quando já sabe, e essa fase, nessa fase faixa etária de alfabetização, tende a desenvolver-se linguisticamente muito bem. Tá. Qual o segundo grande problema daqui? Ela tem uma instrutora de Libras. Certo, ótimo. Mas aí eu te pergunto, você sabe me dizer como é a relação dessa instrutora de Libras com a professora regular? Porque assim, o que é que o decreto do AE, as políticas, elas orientam? O AE é contraturno, ok, mas ele precisa ter uma relação, né? Com o ensino regular. Então, eu me pergunto, né? E eu não sei se você vai saber também nos dizer. Como é a relação? Por exemplo, o que a professora regular trabalha em sala. De alguma maneira, essa professora do AE dá suporte em termos de material. Ela, não sei, traz alguma contribuição? Você sabe dizer? É só para a gente ir pensando, tá? E claro, e aí, enquanto você vai, se quiser abrir o microfone também, viu? Fica à vontade. Pensando aí, como eu disse, o surdo é muito visual, né? Então, imagino, claro, é um grande desafio para essa professora. Por quê? Ainda não temos um modelo de ensino de língua. Então, ela não vai conseguir, por exemplo, dar aula oralizando para as crianças ouvintes e fazendo sinais para a criança surda. A nossa mente não consegue pensar duas gramáticas, né? É um modelo de ensino que, inclusive, fracassou, que é a comunicação total. Então, o que eu sugiro? Claro, além dos recursos visuais, né, imagéticos, tem um grande problema aí, porque tem de ter o AE, mas tem de ter um profissional de Libras, né, que também auxilie na sala regular. Porque não, assim, eu sei que nós professores somos muito guerreiros, mas ainda não somos super-heróis, né? Então, dá conta
da sala toda, né? Todos os ouvintes, da aluna surda, tudo ao mesmo tempo, a menos que seja um ensino 100% bilíngue e tudo em Libras, a gente vai se apoiar nos materiais didáticos visuais e precisa haver, por mais que tenha o atendimento do AEE, precisa haver um paralelo, né? Precisa haver uma relação entre o ensino regular e o AEE, entre o que a professora está trabalhando, entre as estratégias que essa instrutora de Libras usa, e precisa haver um suporte em sala de aula também. Não sei se ficou, ficou claro, né? Qualquer coisa você vai falando aí, viu? Os colegas também, se quiserem trazer alguma pergunta ou né, alguma visão também para a partilha de Rosimeire, fique à vontade. Se já viveu alguma situação semelhante. Levar atividades visuais, recursos visuais. Pode, pode falar, Rô. Isso mesmo. Obrigada, Rô. E aí, um outro grande desafio, eu disse que eu ia retomar isso do ensino de português, né? É o ensino de português como L2, né? Como segunda língua. Por quê? Há uma lacuna, principalmente nos cursos de letras e pedagogia, né? Que vai estar mais a carro-chefe, digamos assim, desse ensino de português, né? Há uma lacuna nos cursos, porque, como eu disse, as licenciaturas, elas têm essa disciplina de 60 horas. Ok. Nessa disciplina, a gente tem que, assim, ser malabarista para trabalhar a história da educação de surdos, essa visão educacional inclusiva,
noção básica da língua, e aí não cabe para ensinar, acaba não conseguindo, né? Trabalhar o ensino de português, que é como eu disse, né? A gente sempre fala sobre o ensino de Libras e acaba também esquecendo um pouquinho que também tem que, né? Trabalhar o ensino de português nessa outra perspectiva. Então, a lacuna nos cursos, né? Na grade curricular, a ausência de espaços formativos para isso, eu disse, né? Até os próprios projetos assim de pesquisa, de extensão nessa área também são escassos. E material na área. Nos livros didáticos, materiais que nos chegam de português, não tem nada sobre português para surdo, né? Então, por exemplo, lá vou trazer para a questão do ensino de português, por exemplo, ensino médio. Eu dei aula de português no ensino médio, né? Lá no Cajueiro, que é essa instituição que o Lindenberg até falou aqui no chat. Pronto. Tinha o livro, vinha o livro didático, que eu como professora seguia, ok. Mas se eu tivesse alunos surdos ali, por exemplo, o livro não traz nenhum resquício, assim, de orientação. Então, é uma outra grande lacuna que nós temos, né? A lei e o decreto, eles trazem, né, apontam esse ensino de língua portuguesa como segunda língua. No entanto, existem todas essas lacunas, tanto no processo formativo, quanto nos materiais, que não existem. Avaliação. Como eu já tinha dito, a questão visual, né? O surdo é muito visual. Então, o decreto também determina o uso de recursos audiovisuais, né? Nas avaliações de alunos surdos. Então, ele tem esse direito também de fazer avaliação em formato visual, né? Que contempla a especificidade. Uma outra questão muito importante e que é subsídio para muitas outras lacunas é a respeito do orçamento que vem quando a gente trata de educação bilíngue. Acho que a gente falava sobre isso na aula passada, a Rony até trouxe, né? O que sai mais barato para o governo, né? Investir na educação bilíngue ou contratar um intérprete e pronto, né? Não se preocupar com material, com recurso, com estrutura, com nada além, né? Formação continuada. A legislação prevê necessidade de dotação orçamentária específica para a educação de surdos, né? Que aí garante tudo isso que eu falei. Formação de profissionais, materiais, mas é um ponto muito frágil, né? Porque por muito tempo esse orçamento praticamente não existiu, né? Quase zero. E aí, se vocês forem tendo dúvida ou quiserem comentar, podem ir falando, tá? A escassez de material didático, né? Como eu já falei. Eu vou passar para não ser repetitiva, tá? Porque no slide a gente segue uma ordem, aqui na hora as discussões vão conduzindo outra, né? E aí, falamos da lei, do decreto, e aí nós temos também uma outra lei muito importante, né? Acho que é conhecida da maioria, a Lei Brasileira de Inclusão, né, em 2015, a LBI. E aí ela traz muito. Na verdade, ela vem para assegurar aquilo que já era apontado, direcionado nas outras legislações. Então, o que é a LBI? É conhecida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, de 2015, e assegura e promove os direitos das pessoas com deficiência, né, inclusive as pessoas surdas. E aí ela vem para reforçar tudo que a gente já vem discutindo desde o início da aula. O direito da pessoa surda a uma educação bilíngue, né, garantindo acesso ao ensino em Libras, como primeira língua, português, inclusão, né, por meio
da presença de intérpretes, materiais didáticos, apoio especializado, né, que entra a pergunta que Rosimeire trouxe, né? Então, esse apoio especializado, ele está previsto em lei. Apoio especializado para assegurar que os alunos surdos possam aprender, né, em igualdade de condições, igual ao ouvinte. Isso desde a educação infantil ao ensino superior. E aí traz também, né, a importância da acessibilidade nos serviços públicos, né, que é aquilo que a gente já conversou nos outros setores públicos, né? Também o direito ao trabalho. A lei assegura que as pessoas surdas tenham direito ao trabalho em condições de igualdade, ou seja, por muito tempo a gente só vê surdos desempenhando trabalhos braçais, né? Trabalhos que é como se, por ser surdo, surdo professor, surdo médico, surdo advogado, surdo engenheiro. Não. E aí a lei ela vem assegurar que as pessoas surdas tenham direito em condições de igualdade para que possam exercer funções tendo o apoio, né, de intérpretes e tecnologias assistivas. Então, a lei vem assegurar que o surdo pode e deve estar onde ele quiser, desempenhando o trabalho que ele quiser e deve ser assegurado. Inclusive, entra também aquela questão que eu tinha falado do edital, lembra? Dos editais acessíveis, né? Lançou o concurso, edital em Libras, vaga também em concurso público, né? Naquela divisão de vagas também, de quantidade de vagas. Também o direito à cultura e lazer. Um ponto importante, né, a ser levantado também é a acessibilidade em atividades culturais, esportivas, recreativas, garantindo que as pessoas surdas possam participar plenamente. Aquilo que a gente falou também. O surdo, ele não vai estar só na escola. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente não pode se deter, né, somente no ensino. O surdo, ele tem o direito de ir ao teatro, ao cinema, um show e onde mais ele quiser estar. E para isso, né, deve haver meios como, por exemplo, legendas, no caso de filmes, por aí vai, intérpretes. Eu acho muito bonito. Eu não sei se quem é dos outros estados acompanha, mas aqui no Rio Grande do Norte, lá em Mossoró, na cidade de Mossoró, que é uma outra cidade bem fria, assim, no estilo dessa de Caicó, aqui, que eu disse a vocês de 39 graus, pronto. Mossoró deve ser uns 40. Tem um grande festival todo ano, né, assim, para o estado, que é o Mossoró Cidade Junina. E hoje, né, hoje em dia, Mossoró Cidade Junina conta com uma equipe de Libras durante todo o tempo. Então, todos os shows, apresentações artísticas, culturais, têm acessibilidade em Libras, né? Agora teve uma apresentação, né, pouco tempo, semana passada. Tinha também, né, as apresentações artísticas, teatrais, também a presença de intérpretes de Libras, certo? Então, a lei, ela garante tudo isso. Também, proteção contra a discriminação, né, e garantia de direitos. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência também estabelece que qualquer forma de discriminação contra pessoas surdas é proibida e sujeita a penalidades. Eu não sei se vocês já vivenciaram, eu já viram alguma notícia, alguma situação acerca da privação, enfim, de qualquer tipo de discriminação contra a pessoa surda, né? Mas é crime previsto em lei. E garante ainda que as pessoas surdas têm o direito de participar plenamente da sociedade, né, nos diversos âmbitos.
Isso inclui políticas públicas, programas de conscientização e ações afirmativas que promovam. Oh, Adivasi, que lindo. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Na questão do edital para surdo cego, né? Pronto. Inclusive, o próximo slide. Não, é o próximo. Depois eu volto para isso. Inclusive, fala sobre a garantia dos direitos para pessoas surdo-cegas, né? Vou falar aqui no âmbito da educação e aí a gente volta para a sua pergunta, tá certo? Assegura que a educação de pessoas surdas e surdo-cegas sejam ministradas, né? Nas línguas, modos e meios de comunicação mais adequadas. E a educação deve ser adaptada para usar a língua de sinais, vibrastátil ou outros métodos que melhor atendam as necessidades específicas dos alunos. No âmbito do ensino, né? No âmbito dos editais. Rony, você que sempre produz edital, já teve essa experiência em algum edital para surdo cego? Até hoje nós não temos essa, essa experiência, né, Ana Paula? A gente tem o edital acessível em Libras. Pode falar, né? Nunca, não. Uhum, uhum. Isso mesmo. Ana Paula, não é. A maneira é essa. É o vibrastátil. Eu tenho um amigo surdo que é professor também, ou é professor na. É, é sim. Muito, muito difícil. Porque, de toda forma, para que o edital chegue a essa pessoa, vai precisar de um intermédio, né? Porque no caso do surdo mesmo, ele tá ali navegando, viu o vídeo, acessou. Aí no caso da pessoa surda cega, não. Aí de fato vai precisar da mediação de alguém, né? Sim, também tem um amigo surdo que tá. Ele tem uma doença degenerativa também, aí ele vai perdendo a visão, né? Ele perdeu a visão lateral, só a bifocal. Eu vou só voltar aqui, tinha pulado isso aqui só para responder a pergunta de Ana Paula, né? Mas a LPI, em relação à comunidade surda,
os impactos que ela traz. Aumento significativo da presença de intérpretes em eventos e setores públicos. Eu não sei onde vocês moram, mas assim, aqui, no meu contexto Rio Grande do Norte, é bem recente a presença de intérpretes nos shows, por exemplo, nos debates. Acho que até 2016, aqui a gente não tinha, não. Por exemplo, agora quase todas as cidades sempre têm intérprete, né? Nos debates, agora na eleição, nos shows, né? Como o Monserrat Junina, a festa de Santana, que é a festa aqui da padroeira aqui de Caicó, tinha intérprete, né? Todas as noites de show, mas é algo bem recente. Pelo menos aqui, 2016, 2017, pra cá é que começou a de fato, né? Ser ali, marcar presença. E aí isso deve-se muito também aos cursos de letras libras aqui no estado, né? Inclusive o que eu sou egressa, que é da UFESA. Obrigada, Anastácia. Gente, esse link que a Anastácia está colocando aí é a presença, tá certo? Boa noite. Obrigada. Também, o AE com foco nos alunos surdos, e aí traz até o que Rosimeire apontou, né, no chat. O AE, que até então a gente não tinha tanto foco no aluno surdo de forma específica, com o uso da Libras, né? E aí, a partir de 2015, a gente passa com a LBI a perceber que o AE para surdo, ele tem essa especificidade linguística, né? Da adaptação de material, adequação, né? De material, criação de materiais didáticos que contemplem, né? A visualidade do surdo e garantia de acessibilidade em escolas privadas, sem taxas a serem pagas pela família. Ou seja, né, a LBI ela vem deixar registrado, né, vem assegurar que os estudantes surdos matriculados em escola privada, a família não pode, né, ser cobrada por uma taxa para dispor de intérprete, como acontecia. Então, se a família, as escolas privadas aceitavam a matrícula dos surdos, mas cobravam, né, uma taxa para contratar um profissional. E aí hoje nós temos a garantia de que isso não pode acontecer. E Patrícia, bem-vinda. Boa noite. Patrícia não conseguiu estar com a gente semana passada, né, por uma questão de saúde, mas a nossa coordenadora, seja bem-vinda. Tá bom. E aí, outras questões a serem discutidas. E aí, como eu tinha dito que eu trouxe uma surpresa hoje, né? Para ajudar na nossa aula, nas nossas discussões. Finalizando aqui essa parte teórica, eu trouxe algo prático para refletirmos juntos. Pronto, vamos refletir. Semana passada a gente falou sobre, né, a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, só que ela até então não deixava tão claro esse papel da Libras, né, da inclusão do surdo, no ensino ao surdo. E aí agora, com a LBI, né, que um dos impactos vem deixar demarcado, né, essa importância do uso da Libras, de materiais didáticos, de avaliação e de profissionais, né, especializados para inclusão do surdo. E aí, eu coloquei aí esse tópicozinho para a gente conversar um pouquinho sobre a escola regular e a escola bilíngue. Aí eu vou aproveitar o exemplo que a história, né, partilha que Rosimeire trouxe da... Pronto. Tem a sala de AE e tem a instrutora de Libras.
Ah, Bianca, certo, tá de acordo com a lei. Mas aí na sala regular não tem, né? Pronto, a instrutora vai 2 dias na semana, nos outros dias a professora regular que se vira. Pronto. Esse é o ensino regular que a gente tem hoje. Por que a gente defende tanto o ensino bilíngue? A escola bilíngue. Percebem que na escola regular, o papel da Libras ele fica muito limitado ao profissional de Libras ou ao espaço do AE. Pronto. Tem. E a outra história que eu contei para vocês, né? Da criança surda, estava ali, mas era a cargo da professora de Libras, né? A professora regular quase não tinha nenhum contato, interação com ela. Então, nós temos duas histórias extremas, diferentes, mas que mostram a mesma realidade. O ensino regular ele não é pensado, ele não é planejado, ele não é estruturado para o surdo. Então, a gente já falou aqui que a educação bilíngue não é só a presença da Libras, né? Tem um currículo que precisa contemplar a especificidade do surdo, história da educação de surdos, cultura surda, professores fluentes, professores bilíngues. Então, por que que a educação a gente defende tanto, né? Porque no modelo de escola regular que a gente tem, a gente não consegue ainda prover uma educação inclusiva, né? Plenamente inclusiva para o aluno surdo, certo? Só a presença da Libras no AE ou intérprete na sala regular ainda não garante. Pois é, assim, as duas histórias precisam ser inclusivas e não se sabe a forma adequada. Pois é. E aí são muitas e muitas e muitas histórias similares que são reproduzidas Brasil afora, né? E aí eu trouxe uma surpresa aqui para a gente pensar sobre tudo isso, tá certo? No contexto das políticas, diante de tudo que nós vimos até aqui, eu vou. É belo, né? Na lei, no decreto, na LPI, é tudo muito lindo de ser garantido. Mas aí nós vamos refletir na prática. No mês de setembro, de forma específica, a gente vivencia, né, o Setembro Azul, em alusão às lutas, né, da comunidade surda. E aí eu trouxe aqui um trechinho de uma história, né, da narrativa de um surdo, de como ele vivenciou a escola na infância e como ele vivenciou a escola na EJA, agora, recente. Essa conversa, né, na verdade, essa narrativa é fruto da minha pesquisa do mestrado, né, e aí, claro, foi uma pesquisa com o TCLE, Comitê de Ética, né, então estamos autorizados a assistir a narrativa. É uma narrativa muito rica. O vídeo é todo sinalizado, né? Todo em Libras. Carlos é surdo. E eu vou fazer a tradução voz, tá certo? Nós vamos assistir um pedacinho, claro, não é o vídeo todo. Eu vou fazer a tradução voz, mas é para a gente refletir sobre a escola, porque aqui a gente fala, a gente traz experiências, mas é a nossa visão de quem está de fora como professor. E aí, eu queria trazer para a aula de hoje para a gente pensar junto o aluno surdo, né? A perspectiva de quem, de fato, né, vive na pele esse processo de ensino. E aí, Patrícia, eu consegui gravar pelo Canva a aula. E aí, o vídeo ele vai ficar pequenininho, então eu vou encerrar a gravação aqui. Bom, mas aí o vídeo a gente consegue, tipo assim, só o vídeo a gente consegue colocar lá no ambiente virtual, qualquer coisa, tá certo? Eu vou interromper a gravação
para a gente poder assistir o vídeo melhor, porque eu quero. A língua de sinais é visual, né? Então eu quero que vocês vejam bem a expressão facial de Carlos enquanto ele conta esse processo dele com a escola, tá?